volta agora aqui à tarde no segundo Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, acompanhando, né, mais um dia, o segundo e último dia desse grande evento destinado às discussões sobre sustentabilidade. Esse evento que tem como objetivo analisar o tema da sustentabilidade à luz do Estado Democrático de Direito. E ainda agora, à tarde, a gente tem muitos painéis para discussões de temas que são fundamentais para a expansão da agenda sustentável. Mas diversos outros temas e diversos outros setores estão associados ao tema da sustentabilidade e a gente se pergunta como. Entre esses temas está história. Por isso a gente recebe aqui o historiador Rafael Dantas, ele que inclusive é curador e historiador aqui no IST Hotel da Bahia, localizado no bairro do Campo Grande, na capital baiana, e o hotel onde está acontecendo o evento, né? E também tem muito sobre história e sustentabilidade aqui. Mas então, Rafa, explica para os nossos espectadores de que forma o tema sustentabilidade está sendo associado à história aqui durante o Congresso. Fico muito contente de te reencontrar, é um prazer participar do Congresso, reencontrar os amigos queridos, George, Isabela, Paulo Cavalcante, da Associação Comercial da Bahia e outros tantos participantes. Primeiro é a Bahia. Registrar a nossa Bahia de Todos os Santos como esse grande palco de encontros, né? Hoje se fala muito de sustentabilidade, hoje se fala muito de relações ecológicas, relações mais corretas, né? De equilíbrio entre essas diversas realidades do nosso mundo. Mas algumas práticas, por incrível que pareça, já estavam sendo pensadas há muito tempo, há décadas atrás. Por exemplo, o saveiro, uma embarcação secular que cruza os mares da Bahia de Todos os Santos, para ser feito, utilizava-se de produtos eminentemente das florestas, das matas aqui da Bahia, mas uma relação de muito respeito, porque a madeira que você retirava para a construção do saveiro, ou qualquer outro produto, objeto, para fazer com que o saveiro cortasse os mares da Bahia, né, singrasse os mares da Bahia, tinha que ser uma relação de equilíbrio, porque se você abusasse, se você explorasse demais, você poderia ter falta em algum momento. A mesma coisa para todos os outros produtos que eram comercializados no entorno da Bahia de Todos os Santos, na cidade de Cachoeira, Santo Amaro, abastecendo a grande cidade do Salvador. Então, mesmo não tendo esse norte de sustentabilidade que hoje nós temos, no passado se tinha essa preocupação, esse cuidado de que hoje temos, mas que amanhã talvez não podemos ter. Então, essa noção de cuidado com o meio já era presente em algumas comunidades aqui em Salvador e na Bahia de Todos os Santos ao longo do tempo. E qual é essa relação com o hotel? O Hotel da Bahia possui, né, o tradicional Hotel da Bahia, hoje o IST Hotel da Bahia, possui um acervo de obras de arte com mais de 500 peças. É o maior acervo de obras de arte em um hotel nesse segmento, com essas características de modernismo, de arte contemporânea do Brasil, avaliado em mais de 20 milhões de reais. Por isso o trabalho de curadoria, os serviços que o hotel oferece, inclusive as partes culturais, os tours, as experiências gastronômicas e musicais. E cada uma das obras possui uma história. Aqui, por exemplo, no Salão Diamante, onde acontece o evento, temos o belíssimo painel de Caribé, com 16 metros de comprimento. Só no Hotel da Bahia temos 3 painéis de Caribé, cada um com 6, 12, 18 metros de comprimento, retratando a história do Brasil, do povo da Bahia, dos personagens que contam e que fazem essa história, né? Nomes que ajudam a entender esse passo a passo de uma Salvador. Lá embaixo, no Genaro de Carvalho, temos o belíssimo painel que retrata as festas regionais baianas e brasileiras de 1950, pintado com tinta mineral, clara de ovo, entre outros produtos que você só encontra aqui. E que também mostra um pouco dessa relação de equilíbrio, né, e sensibilidade do artista lá nos anos 50. Pois é, a história veio para mostrar que a sustentabilidade já era sustentabilidade muito antes de receber esse nome, não é, Rafa? E é essa aula que você deu a gente aqui, o melhor de tudo explicando isso de uma maneira que facilita o entendimento de todos que estão nos acompanhando. Mas essa história toda, essa associação toda entre sustentabilidade e o que perpassa pela história em si do nosso estado e da nossa capital, também tem a ver com o fomento à economia. Afinal de contas, a gente está se referindo a obras de artes valiosíssimas. Por exemplo, uma obra dessas que você mencionou aqui de Caribé, que a gente tem aqui no Hotel da Bahia. Quanto, em média?
O acervo total do hotel é estimado em preço mais baixo por R$ 20 milhões. São 500 obras de arte, estamos falando de mais de 400 Pierre Vergers, 84 Calazans Netos, temos 3 grandes painéis de Caribé, o maior gradil de Tati Moreno, o maior painel de Genaro de Carvalho fica aqui. Temos obras de Emanuel Araújo, nosso grande artista baiano que nasceu em Santo Amaro, referência das obras de arte, né, tanto nesse aspecto da segunda metade do século XX para cá. Temos obras de Teles, temos obra de Maxim Malhado, de Nádia Taquari, todos representados. Só o Caribé, a gente está falando a partir de 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, mas esse aqui atrás, como é o maior e é o mais completo painel, porque nele podemos entender toda a história do Brasil de uma forma recortada. Temos o Brasil antes dos portugueses, o Brasil indígena, temos o Brasil com a chegada, né, do processo de conquista dos portugueses aqui na América, que vem a se tornar portuguesa, temos a submissão desses povos, né, o processo de violência, de genocídio que acabou acontecendo, retratado na primeira parte, a construção das cidades, criação da primeira capital, a cidade de Salvador, aí retrata Tomé de Souza, primeiro governador, e os ciclos econômicos. Aí vem a exploração dos escravizados, né, inclusive mostrando o tráfico de escravizados, a resistência negra com os Zumbi dos Palmares, a época do ouro, do açúcar, da cana, do fumo de corda, do cacau, do garimpo, tanto na colônia como o garimpo dos anos 80, já no governo Antônio Carlos Magalhães, segundo o governo dele, e a Bahia contemporânea. Tudo isso feito em concreto. E o mais incrível de tudo é que para o artista fazer essa obra, ele utilizava uma forma de madeira ou de isopor, ele riscava, dava o contorno que ele queria, despejava o concreto líquido, quando retirava a forma, ele tinha o trabalho final, que dava os retoques e os ajustes. Só que, para ele ter a noção do alto e do baixo relevo, ele tinha que pensar ao contrário, porque ia sair um bolo, né? A forma e o bolo. E é o que temos hoje, que é essa obra